Hoje eu vou ler o capítulo 4 do livro de Geografia Bíblica, as 12 tribos de Israel. Abraão, conduzido pelo Senhor Deus, deixou Ur dos Caldeus, Gênesis 11:31, e parou em Harã. De Harã passou pela Síria, provavelmente por Damasco, de onde trouxe talvez seu fiel servo Eliezer, Gênesis 15:2. Abraão entrou em Canaã pelo norte, percorreu a terra toda até Siquém e o carvalho de Moré, onde Deus lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, Gênesis 12:7. Mais de 20 anos se passaram e Abraão não tinha herdeiro. O patriarca oferece um sacrifício ao Senhor e este lhe diz que sua descendência peregrinaria e seria escravizada por 400 anos. Gênesis 15:12. A nação tirana, porém, seria julgada pelo Senhor. Logo a seguir, Deus reitera-lhe a promessa da terra de Canaã e estabelece os limites da terra. Gênesis 15:16-21. No devido tempo, Deus cumpriu sua palavra a Abraão e depois a reitera a Isaque e a Jacó. No consumados tempos, o povo pisa a terra de Canaã com a bandeira da vitória a tremular aos ventos da graça do Senhor. Josué 23:17 e 24, do 1 ao 3. A terra de Canaã foi dividida em duas partes, oriental, Transjordânia, e ocidental, Canaã. Transjordânia, 2 tribos de Israel ficaram além Jordão, Gade e Ruben, e mais a meia tribo de Manassés, Deuteronômio 3:13 ao 16. Essas tribos ocuparam na Transjordânia desde o vale do ribeiro de Amon até o sopé do monte Hermon, Deuteronômios 3:12 e 22. Terras tomadas a Og, rei de Bazã, e a Seom, rei de Esbom, Deuteronômios 2:26, 27 e 3:1 ao 11. Canaã. Em Canaã ficaram 9 tribos: Aser, Naftali, Zebulon, Issacar, Efraim, Dan, Benjamim, Judá e Simeão, e a meia tribo de Manassés. Quanto ao número de tribos, estas seriam na realidade 14. Aos 12 filhos de Jacó acrescentaram-se os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Acontece, porém, que José, pela bênção de seu pai, teve 2 partes. A sua herança lhe veio através de seus 2 filhos. Gênesis 48, 11, 22 e Josué 14:4. Levi, sendo a tribo sacerdotal, não recebeu herança, senão cidades na porção de cada um de seus irmãos. Josué 14:1, 21. Assim, geograficamente, temos 12 tribos ocupando 13 porções, porque Manassés se dividiu, uma parte na Transjordânia e outra em Canaã. Posteriormente, a tribo de Dan alarga seu território, ocupando uma região chamada Laís, encravada na parte sul do Monte Hermon, Juízes 18. Resta-nos agora um esclarecimento sobre o desaparecimento da tribo de Simeão. Essa tribo recebeu sua parte ao sul de Judá. Ao sul limitou-se com os terríveis amalequitas, ao oriente com Edom e o Mar Morto, e ao ocidente com os filisteus. Estava muito mal localizada e exposta sempre ao perigoso inimigo. Pouca água, muita areia, terra sáfara. Hordas de nômades amalequitas invadiam suas terras com frequência. Roubavam-lhe o gado e destruíram-lhe a já empobrecida produção agrícola. Juízes 6 e 7. James Adams descreve adequadamente as condições ambientais de Simeão e sua retirada para outras paragens. Entretanto, há uma passagem bíblica decisiva sobre o destino de Simeão. Informa-se que Simeão recebe Berseba, 1 Crônicas 4:24-43. Avançando ao sul, chega-se a Ziclag, e ainda mais ao sul a fronteira com os amalequitas. Ora, Ziclag veio a pertencer a Aquis, um dos príncipes dos filisteus,
que deu a Davi essa cidade, que por sua vez foi incorporada aos domínios de Judá, 2 Samuel 27:6. Isso prova que os filisteus já tinham tomado essa cidade aos filhos de Simeão, e também que os simeonitas já tinham se retirado daí. A Bíblia também faz referência às frequentes invasões dos amalequitas nessas regiões, 2 Samuel 31. Percebe-se que até o reinado de Davi, os simeonitas ainda se encontravam ao sul de Judá, 2 Crônicas 4:31. Os simeonitas e seu gado se multiplicaram. Os amalequitas os apertavam ao sul no Mar Morto. E Edom os impediam ao oriente e os filisteus ao ocidente. Foram obrigados a sair à procura de espaço. Chegaram até Gedor, 1 Crônicas 4:39, a oriente do vale. Essa Gedor tanto pode ser Judá, 1 Crônicas 4:4, como entre os amalequitas, como ainda ao sul de Hebron, 1 Crônicas 4:18. A Bíblia afirma que acharam um lugar espaçoso e tranquilo e aí passaram a habitar. Ela também afirma que esse lugar pertenceu aos descendentes de Cã, 1 Crônicas 4:40, provavelmente algumas cidades dos amorreus ou dos heteus. Nos dias de Ezequias, rei de Judá, Simeão ainda lutava contra a falta de espaço e estava com Judá, o reino do sul, e não com Israel, o reino do norte. Os simeonitas tomaram duas direções. 1. A maior parte se alojou em Maom e matou os maonitas. 2. 500 de seus homens valentes foram ao Monte Seir, tomaram cidades, feriram o restante dos amalequitas e permaneceram na terra. 1 Crônicas 4:41-43. Conclusão. Os simeonitas se espalharam por diversos lugares de Israel e avançaram também por terras estrangeiras. As Escrituras informam que os rubenitas foram dilatando seus territórios até o rio Eufrates, 1 Crônicas 5:9. Também certificam que as 3 tribos da Transjordânia, enquanto buscaram ao Todo-Poderoso de coração, foram abençoadas e vitoriosas, porém, quando o abandonaram, receberam castigos e perderam tudo. As tribos do além Jordão foram para o cativeiro assírio antes das demais do reino de Israel. 1 Crônicas 5:18-26 e Amós 1:13. Reino Unido. Da conquista da terra sob Josué até o alvorecer do período dos juízes, Israel foi alargando seus territórios, derrotando este e vencendo aquele. No apogeu da judicatura, porém, Israel perdeu consideráveis áreas de suas terras e continuou perdendo na última parte do reinado de Saul. Davi conquistou pelas armas tudo o que Israel perdera sobre os juízes e sobre Saul e acrescentou novas terras. Davi derrotou os filisteus, os moabitas, Hadadezer, os sírios de Damasco e os edomitas, 2 Crônicas 18:13, os amonitas, 1 Crônicas 19:20, e conquistou Sião em Jerusalém, 1 Crônicas 11:4-9. Salomão conservou e conquistou as conquistas de seu pai Davi e, mediante alianças, estendeu seus domínios até além do rio. Ou seja, o Eufrates. Dominou tudo e sobre tudo. Está em Esdras 4:20. Reino Unido. O triste episódio da divisão do reino de Israel está narrado na Bíblia, 1 Reis 12 e 2 Crônicas 10. No princípio, os limites de Israel dos tempos do Reino Unido não sofreram alteração. O reino foi dividido em 2 partes, norte ou Israel, com capital em Siquém e Penuel, 1 Reis 12:25, e depois Samaria, 1 Reis 16:24, com 10 tribos e mais a meia tribo de Benjamim, e sul ou Judá, com capital em Jerusalém, com Judá e outra meia tribo de Benjamim, 1 Reis 12:20-21, 2 Crônicas 11:2. Agora surge uma pergunta: como a tribo de Simeão pôde fazer parte do reino do norte, que estava plantado ao sul de Judá, confinando com o deserto? Como já tivemos a oportunidade de discutir no tópico anterior, a parte de Simeão, que estava no norte, ficou com Israel, e a outra parte do sul ficou com Judá.
ainda que a Bíblia nada nos adiante a respeito, é sabido, entretanto, que muitos dos habitantes das tribos do norte residiam em Judá e seus arredores, 2 Crônicas 12, 27, e continuaram onde estavam sob a liderança de Roboão e seus sucessores. Levitas e sacerdotes vieram a Roboão em Jerusalém, vindos de todos os territórios de Israel. Abandonaram suas cidades, propriedades e seus bens, mas não o Senhor, 2 Crônicas 11, 2. Palestina do Novo Testamento. Geograficamente, a Palestina era um lugar estratégico. Os romanos aproveitavam dessa e de outras vantagens muito mais do que egípcios, assírios, caldeus, medo-persas e gregos haviam aproveitado no passado. Por seus territórios passavam as grandes estradas que levavam a todas as partes do mundo e possuindo os romanos, a Palestina tinha na mão a chave do Oriente Médio. Quando Alexandre o Grande conquistou e helenizou o mundo, a Palestina sofreu a influência desse poder. A luta dos irmãos Macabeus foi mais contra a cultura grega do que com o cruel Etíoco Epifanes. Roma acabou dominando o Oriente Médio e a Palestina foi entregue ao poder dos romanos em 63 a.C. De Pompeu e Herodes o Grande, a Palestina foi governada pelo procônsul romano que residia na Síria. Seus limites abrangiam Idumeia, Samaria, Galileia, Decápolis. Algumas cidades desfrutavam de certa cidade que lhes fora outorgada ainda pelos gregos. Em cada uma dessas 4 regiões mencionadas havia um governador indicado pelos romanos. Não havia coesão na pátria dos judeus. Cada uma das regiões agia independentemente da outra e isso em prejuízo para todas. Quando Herodes o Grande foi indicado pelo imperador Augusto, rei da Palestina, procurou imediatamente unir os pais. Conseguiu. A Palestina, que não passava de um aglomerado de cidades, tornou-se uma confederação consistente. Sob Herodes o Grande, seus limites iam de Dan ao norte até o rio do Egito, ao sul, a leste toda a Transjordânia, incluindo Pérea, Itureia, Traconites, Auranites e Betânia, e a oeste o mar Mediterrâneo. As pequenas e as grandes cidades da Palestina estavam debaixo da mão forte e eficiente do grande Herodes. Ele estabeleceu centros fortificados em cidades como Hebrom, Eleuterópolis, Herodium, Massada, Jerusalém, Gezer, Gófina, Siquém, Samaria, Megido, Giscala, Jericó, Fazaelis, Alexandrium, Arquelais, Citópolis, Tiberíades, Cafarnaum, Corazim e Maqueros. Quase todos estes lugares eram fortificados com muros ou com contingentes militares. Herodes o Grande foi reconhecido como um dos maiores administradores de Israel desde os tempos de Salomão. Levou suas reformas administrativas e seus empreendimentos por todo Israel, agradando os judeus e causando surpresa aos romanos. A morte de Herodes o Grande desencadeou uma série de transtornos que conduziram a nação de Israel a um semicaos. Herodes morreu quando Jesus deveria ter 3 para 4 anos. Os romanos dominavam a Palestina desde 63 a.C. Os dominadores de Israel resolveram retalhar a terra dos judeus e o fizeram do seguinte modo: Herodes Arquelau. A esse filho de Herodes o Grande, Mateus 2:22, coube a parte mais significativa da Palestina, Judéia, Samaria e Idumeia. Governou apenas 6 anos, sendo pois exilado pelos romanos. O governo dessas regiões, incluindo a Síria, passou às mãos de procuradores, nomeados diretamente pelo imperador. Mais tarde, os romanos entregam a Herodes Agripa I o que pertenceu a Arquelau. Herodes Antipa reinou em Galileia e Pérea, sua capital foi Tiberíades. No Além Jordão, seus domínios foram do Iarmuque ao extremo sul, incluindo Maqueros. Herodes Felipe. Coube-lhe Bazã, com os 5 distritos, Gaulanita, Betânia, Auranitas, Itureia e Traconites. Herodes Agripa I. Os romanos deram-lhe
modestas partes nos Líbanos e Antilíbanos. Após a morte de Herodes, Antipas tomou conta de Galiléia e Pérea, mais a Judéia. Construiu o terceiro muro de Jerusalém, descoberto pelos arqueólogos no século passado. É o Herodes que mandou matar Tiago, Atos 12, 1-4, e prendeu Pedro. É o mesmo que morreu esmagado pelo juízo de Deus, pelo orgulho que lhe enchia o coração e pela vaidade que o dominou. Atos 20, 20-22. Herodes Agripa II. Com apenas 17 anos, ao morrer seu pai, Herodes Agripa II pretendeu herdar o reino, grande, forte e rico. Os romanos, porém, fecharam-lhe a porta, deram-lhe depois a tetrarquia de Herodes Filipe a Lisânias. É o Herodes que interrogou Paulo no julgamento perante Festo, Atos 26. A imensa série de mudanças e transformações começou com a divisão do reino de Israel na época do reinado de Jeroboão e Roboão. Acentuaram-se com o apogeu assírio, que por fim acabou levando o reino do norte ao cativeiro. Recrudesceram com Judá na Babilônia por espaço de 70 anos. Depois deste cativeiro foram libertos na dominação medo-persa e por fim caíram em poder dos macedônios, o que provocou as mais sérias reações em todo Israel. Com a cultura grega, implantou-se também a religião contra a qual os judeus se opuseram, até mesmo com risco de perder a própria vida. Por causa disso, irrompeu a Guerra dos Macabeus. O poder romano foi mais na direção política do que espiritual. De certo modo, aceitaram e incentivaram a cultura grega em todos os seus aspectos, até mesmo no que tangia aos deuses. Jesus nasceu no apogeu do reinado de César Augusto, Lucas 2:1. Seu ministério público começou na segunda década do governo de Tibério César, Lucas 3:1. Ele nasceu no acaso do grande reinado de Herodes, cujo domínio através de seus descendentes se estendeu até a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. O mundo palestino em que Jesus viveu era diferente daquele de Davi e Salomão, e mesmo de Zedequias, o último rei de Judá, antes do cativeiro babilônico. 2 Crônicas 36, 10, 23. Tudo havia mudado. No aspecto geográfico, as fronteiras não eram mais as mesmas. As transformações também se deram no campo político, econômico e até mesmo espiritual. Harvey Eugene Dana declarou a esse respeito: o mundo greco-oriental, criado por Alexandre, fora conquistado e reorganizado por Roma. Roma, porém, mudara-lhe apenas a feição externa. Se alguma contribuição houve para o conteúdo essencial do seu pensamento e vida, tal foi indireta. No âmago, o pensamento e a vida do mundo oriental permaneceram greco-orientais. Ao marchar com suas legiões rumo ao leste, Pompeu não destruiu os revoltados da conquista de Alexandre, apenas foi vitorioso em sua tentativa de estabelecer a paz e a reorganização dos domínios caóticos de Alexandre para que o vasto programa de helenização deste pudesse ser levado adiante com a mesma eficiência. O helenismo volveu-se para Roma com sua cultura e fez do Império Romano o mundo greco-romano. Para entendermos o mundo em que o Senhor Jesus viveu, remetemos o leitor para o livro O Período Interbíblico. Delinearemos em rápidas pinceladas o contorno geográfico da Palestina na época do Novo Testamento, com algumas informações de sua história. Os limites desta Palestina, no geral, eram um pouco menores do que a de Davi e Salomão. As fronteiras flutuavam ao sabor da política e dos políticos. Uma coisa, entretanto, era certa: havia liberdade religiosa. Os romanos eram implacáveis nos assuntos administrativos. Nos espirituais, entretanto, eram bastante tolerantes. A Palestina dos dias de Jesus compreendia 5 regiões ou distritos principais:
Descreveremos resumidamente cada um desses territórios. Primeiro, as 3 regiões do oeste do Jordão. Galileia, nome. O nome Galileia vem do hebraico Gali, que significa anel, círculo, região. Na Bíblia, há mais de 60 vezes ocorrências a Galileia, sendo a maioria no Novo Testamento. Além daquelas que se referem ao Senhor Jesus, as mais significativas do Antigo Testamento são Josué 20.7, 21.32, 1 Reis 9.11, 2 Reis 15.29, 1 Crônicas 6.76 e Isaías 9.1. Localização. Está situada na região montanhosa e mais setentrional da Palestina. Estende-se dos Líbanos e corre para o sul, ocupando o lindo antiplano do Esdraelon. Limites. Ao norte com o rio El-Litani, a leste com o Alto Jordão e os ribeiros ocidentais do lago Merom e Galileia, ao sul com a cadeia montanhosa do Carmelo e a oeste com o Mediterrâneo. Divisão. Simplesmente em 2 partes, Alta Galileia e Baixa Galileia, separadas por uma linha imaginária que, partindo de Safed, chega até Acó. Extensão. Mede mais ou menos 50 km de largura por 100 km de comprimento total, 5.000 km². Geologia. Suas terras são, em grande parte, de aluvião, predominando no planalto de Esdraelon, indo até as costas marítimas. São de formações oceanas ao norte de Esdraelon e cretáceas no resto. História. A formação geológica da região determinou grande número de cavernas, principalmente nos montes. Isso facilitou que a Galileia fosse habitada desde os tempos pré-históricos. As recentes escavações arqueológicas da região demonstraram o fato. Quando Josué entrou em Canaã, os habitantes da Galileia eram heveus, cananeus e perizeus. Uma parte desses povos moravam nas montanhas, Josué 11:3. Eram em número pequeno, porém muito fortificados. A maior parte ocupava o antiplano de Esdraelon, Josué 11:2. Josué venceu a confederação destes reis, tomando-lhes as cidades, Josué 11. As tribos de Azer, Naftali, Zebulon e Issacar possuíram a Galileia, Josué 19:10-39. Os cananeus continuaram na terra ocupada pelos filhos de Jacó. Somente no reinado de Davi e Salomão foram completamente subjugados. No tempo do profeta Isaías, a Galileia já era uma região cortada por grande e movimentada estrada que, partindo do extremo oriente, terminava no mar. A circulação de povos que vinham do oriente ou do ocidente era enorme. Por esta razão, as cidades da Galileia eram cosmopolitas. A influência grega era acentuada, mas a judaica prevalecia. Era uma região aberta ao Senhor Jesus. O pai quis que seu filho unigênito passasse a infância e a juventude em Nazaré, que está na região. Até os 30 anos, Jesus morou na Galileia, Lucas 3:23. Deixando Nazaré, foi para Cafarnaum, onde estabeleceu o quartel-general de suas atividades messiânicas, Mateus 4:12-30. Dos 36 meses do seu ministério terreno, pelo menos 18, Jesus passou na Galileia. Pelo grande número de estrangeiros que havia na região, o profeta Isaías chama-lhe Galileia dos gentios, Isaías 9:1-2. Desde o ano 47 até 4 a.C., a Galileia foi governada por Herodes o Grande. Com a morte do filho de Antípater, o tetrarca Herodes Antipas reinou na Galileia, estendendo seu domínio até a Pérea. Ele reinou de 4 a.C. até 40 d.C. Foi substituído por Herodes Agripa I, que permaneceu no poder apenas 3 ou 4 anos, 41 e 44 d.C. De 44 a 53 d.C., 3 procuradores dirigiram a Galileia, sendo nomeado cada um diretamente pelo imperador romano. São eles: Cúspio Fado,
44 a 46 d.C., Tibério Alexandre, 46 a 48 d.C., e Ventídio Comano, de 48 a 53 d.C. Depois do ano 53, até a queda de Jerusalém, Herodes Agripa II governou-a. Em toda a Galiléia, no tempo de Jesus, havia nada menos que 240 cidades, todas elas populosas e boas. A menos populosa contava com cerca de 15.000 habitantes. A maior e mais importante era Séfaris. Nas montanhas, nos vales e ao longo das praias do lago de Genezaré, o Senhor Jesus realizou maravilhosas obras de seu ministério. Todos estes lugares foram testemunhas de tudo o que Jesus fez e ensinou. Samaria. Nome: Onri, pai de Acabe, reinou 6 anos em Tirza, 1 Reis 16:23. Comprou de um cidadão chamado Semer um monte onde construiu uma linda cidade em honra ao antigo proprietário. Onri deu-lhe o nome de Samaria, 1 Reis 16:24, que significa torre de vigia. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a cidade mais de 100 vezes, no Novo Testamento, 10, 3 dos Evangelhos e 7 em Atos dos Apóstolos. Localização: situa-se na região montanhosa ao centro de Israel, numa colina com pouco mais de 100 metros sobre o Mediterrâneo. Está a 60 quilômetros ao norte de Jerusalém e a 30 quilômetros do Mediterrâneo. A vista que se tem do Monte de Samaria é deslumbrante. Por todos os lados se percebem montes, vales, desertos, cidades e o próprio mar. Histórico: ao tempo de Josué, essa região era habitada por perizeus e cananeus. Coube em herança as tribos de Efraim, Issacar e Benjamim. Os montes de Ebal e Gerizim erguem-se no território de Samaria. As bênçãos e as maldições foram proclamadas destes montes. Deuteronômio 27, 11, 26, 28, do 1 ao 14. Nas proximidades do monte Gerizim estava Sicar, João 4, 5, em cujas terras ficava e ainda fica o poço de Jacó. Onri começou a edificar a cidade, mas morreu antes de construir a obra. Ele reiterou apenas 6 anos em Samaria. Acabe, seu filho, terminou de edificá-la. Cercou a cidade com grossas muralhas, fortificou-a ao máximo, tornando-a quase inexpugnável. Era impossível alguém tomar Samaria. Por isso, os sírios fizeram que se rendesse pela fome. 2 Reis 6, 24 a 30. Acabe construiu uma rica mansão e a revestiu de marfim. 2 Reis 22, 39. Pressionado por sua esposa Jezabel, construiu ainda um monumental templo dedicado a Baal, Melcorte. Acabe foi um grande administrador. Não teve, entretanto, firmeza para evitar que o culto a Baal tomasse o lugar de Jeová em Israel. Essa idolatria foi a causa de sua ruína. Essa Samaria foi por Onri, capital do Reino do Norte. Teve uma sucessão de grandes reis. Por causa de seus aviltantes pecados, foi assediada por Salmanasar, rei da Síria. Durante o cerco, Salmanasar morreu, seu filho Sargão tomou Samaria. 2 Reis 17, 3 ao 6. A causa da queda de Samaria foram seus abomináveis pecados, apontado na palavra de Deus, mas principalmente o da idolatria, que começou com os bezerros feitos por Jeroboão, filho de Nebate, e culminou com Oséias, último rei de Israel. 2 Reis 17, 7 e 23. A Samaria do Novo Testamento é hostil aos judeus. João 4, 9. Tem um território independente e também um culto estranho ao povo de Israel. Como Samaria, um estado nitidamente israelita, chegou a ser um país estrangeiro. Quando Sargão levou as 10 tribos para o cativeiro, deixou em Samaria um povo estrangeiro. Os novos habitantes de Samaria eram constituídos de uma mistura de gentes orientais. 2 Reis 17, 24. Não temiam ao Deus vivo e poderoso. Leões apareceram e devoraram alguns do povo. Estes apavorados pediram providências ao rei da Assíria, que lhes enviou sacerdotes do Deus Altíssimo, os quais ensinaram o povo como adorar a Jeová.
Aprenderam a temer a Deus, mas cada nação continuou fabricando seus deuses e adorando-os. A conclusão da Bíblia é a que segue. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados, até ao dia que hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. 2 Reis 17, 33, 34. Essa mistura de gente esteve por espaço de um século no território de Israel, enquanto Judá continuava livre no sul. Judá foi para a Babilônia. Os samaritanos, durante os 70 anos de ausência do reinado do sul, penetraram em Judá e ocuparam as cidades. Ao voltar da Babilônia, Judá encontrou estrangeiros em seus territórios. Os chefes desses estrangeiros se opuseram aos judeus que reconstruíram Jerusalém e seus arredores. Neemias 2,19. Alguns judeus, sacerdotes e levitas se aparentaram com os samaritanos. Um deles, genro de Sambalá, não quis repudiar sua mulher e se aliou ao sogro, que lhe construiu um templo em Samaria e o sagrou sumo sacerdote. Esdras 9:10. Entre 332 e 331, Alexandre o Grande tomou Samaria, fortificou-a ainda mais e construiu um majestoso templo arquitetonicamente grego. Esse templo foi destruído por João Hircano, um dos macabeus, em 109 a.C. Herodes o Grande reconstruiu Samaria, dilatou seu tamanho, cercou com grossas muralhas, construiu um grande templo e grandes edifícios, e tornou-a mais linda que Jerusalém. Seu intento seria torná-la capital do reino, contando com o apoio dos romanos. Não conseguiu suplantar Jerusalém. Herodes chamou-a pelo nome grego Sebaste ou Sebastia, que corresponde ao latim Augustum. O professor D.J. Wiseman afirma: a cidade romana de Herodes é notável pelo grande templo dedicado a Augusto, edificado sobre os palácios israelitas. Outros remanescentes incluem o muro que cercava a cidade e a porta ocidental com 3 torres arredondadas. Uma rua com uma longa colunata de quase 900 metros ladeava por pórticos e lojas. O templo de Ísis, rededicado a Coré, uma basílica quase 74 por 35 metros, dividida em 3 naves por meio de colunas coríntias, o fórum, o estádio e um aqueduto. Em 66 d.C., Samaria se insurgiu poderosamente contra Roma. Os romanos a incendiaram, arrasando até os alicerces. Um grupo se refugiou no Monte Gerizim. Cerealis, comandante romano, matou-os sem piedade, mas ainda existe um remanescente samaritano, um grupo reduzido no povoado de Nablus, antiga Siquém. Judéia. Nome: segundo a enciclopédia da Bíblia, Enciclopédia della Bíblia, a palavra Judéia vem do aramaico a partir de 1 Samuel 23:3. A versão Septuaginta emprega Judéia em lugar de Judá ou terra dos judeus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, não aparece nenhuma vez. No Novo Testamento, há 48 referências distribuídas deste modo: 31 nos Evangelhos, 13 em Atos e 4 nas cartas de Paulo. Localização: ocupava o lugar que durante o Reino Unido pertencia a Judá, uma parte de Benjamim e Simeão. A região ao norte é toda montanhosa, cujos picos mais altos estão em Jerusalém. Essas montanhas correm para o sul, passando por Belém, alcançando Hebrom e formando depois as famosas cadeias das montanhas da Judéia, com a divisão do reino. Ficou com
os seguintes limites: ao norte Samaria, ao leste Jordão e Mar Morto, ao oeste Mediterrâneo, ao sul deserto da Judéia. Histórico: território na época patriarcal, ocupado por heteus, amorreus e jebuseus. Na divisão de Canaã entre as tribos de Israel, a maior parte coube a Judá e a Simeão. Quando o reino de Israel se dividiu, Judá geograficamente não sofreu alteração, nem mesmo em sua capital, que continuou em Jerusalém. Enquanto Judá esteve no exílio babilônico, a Judéia ficou com poucos habitantes, quase deserta. Voltando de Babilônia, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Neemias 3. Zorobabel, o templo. Esdras 3 e 6. Esdras ensina a lei ao povo. Neemias 8. Dario I criou a província da Judéia, com plenos poderes, separada da Samaria e regida por um governador, PA, dependente da quinta satrapia, chamada Abar-Arara. Os territórios da Judéia ora alcançam proporções nacionais, como nos dias da monarquia israelita, ora apenas se referem a uma região. Nos dias de Herodes o Grande, 37 a 4 a.C., a Judéia ia da Idumeia à Galiléia. Ao tempo do ministério terreno do Senhor Jesus, a Judéia era das 5 partes em que Palestina estava dividida. Para os judeus, essa era a parte mais importante de sua terra. Nela estava a multimilenar Jerusalém, com o templo e toda uma contínua esteira de gloriosas tradições. Em Jerusalém estava o Sinédrio, as fontes de águas, os montes elevados, os vales sombrios, e brilhava em cada canto da cidade a glória de Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Consideraremos a seguir as duas regiões da Palestina ao tempo de Jesus, a leste do Jordão, a saber, Decápolis e Pérea. Decápolis, nome. Etimologicamente, Decápolis vem de duas palavras gregas, deca, 10, e polis, cidades, ou então região das 10 cidades. Na Bíblia aparece apenas o Novo Testamento e só 3 vezes, sempre ligado ao ministério terreno de Jesus. Veja Mateus 4, 25, Marcos 5, 27, 31. Localização: distrito que começava na planície de Esdraelon e se abria avançando para o Vale do Jordão e ocupando o leste desse rio. Eis a lista das 10 cidades que formavam a Confederação do Leste: Damasco, Canata, Citópolis, Ipos, Rafana, Gadara, Pela, Dio, Filadélfia e Gerasa. Ptolomeu acrescentou 8 aldeias ao sul de Damasco, elevando-se a 18 o número das cidades. Histórico: James Adams aponta a origem de Decápolis. Historicamente, o Decápolis é um produto dos contatos de Alexandre o Grande com a Palestina e o Oriente. Mesmo que muitas cidades existissem antes da conquista macedônica, podemos crer que elas receberam o seu emolduramento grego durante o domínio grego e romano. Alexandre costumava presentear seus soldados com cidades. É possível que tenha dado a alguns de seus homens cidades em Decápolis, que com o correr dos tempos se tornaram centros de influência grega. Pelo menos uma dessas cidades, Citópolis, ficava no oeste do Jordão e era controlada pelos judeus. Essas cidades eram populosas, tanto que em Mateus 4,25 diz que grandes multidões de Decápolis seguiam Jesus. Apresentamos a seguir resumidamente 7 características da região de Decápolis alistada por James Adams. Número 1. A obra de Decápolis só foi consumada após a morte de Herodes o Grande. Nos dias de Jesus já era uma liga antissemita destinada a manter a autoridade da civilização grego-romana e suas instituições em território estrangeiro. Número 2. Politicamente, essas cidades eram livres, independentes, cada uma tinha governo e constituição próprios.
Entretanto, formavam uma confederação destinada a manter a integridade das instituições gregas. Número 3. A Liga caracterizava-se por interesses econômicos recíprocos no comércio, nas tarifas alfandegárias, de modo a garantir a todos o bem-estar nas coisas indispensáveis da vida. Número 4. Cada cidade mantinha grandes continentes militares. Uma defendia a outra e todas estavam subjugadas a Roma. Número 5. Religiosamente havia impressionante uniformidade entre elas. Deuses gregos e romanos se multiplicavam nos templos, nas ruas e nas casas. Respeitavam, entretanto, a religião alheia. Jesus desempenhou seu ministério nessa região com bastante liberdade. Número 6. O sistema de estradas de rodagem construídas pelos romanos punham em comunicação essas cidades entre si e essas com o restante do Oriente e a própria Roma. Número 7. Outro traço de união entre essas cidades era a língua grega comum a todos. O Novo Dicionário da Bíblia lembra que a Igreja Judaica retirou-se para Pela antes da guerra do ano 70 d.C. A estrada chamada do Leste, que ia de Jerusalém a Damasco, passava por essa região. Era o caminho que o judeu do norte de Israel fazia ao demandar Jerusalém. Jesus passou muitas vezes por este caminho. Esteve também em algumas dessas cidades, com certeza em Gadara, onde libertou o endemoniado, Marcos 5, 1-20, e permitiu na morte dos porcos, por cujo motivo foi expulso do lugar. As duas multiplicações de pães foram em Decápolis, Marcos 6, 30, 34 e 8, do 1 ao 10. E por último, Jesus curou um surdo grego nesta região, Marcos 7, 31 a 37. Pérea. O nome vem do grego e significa terra do além-Jordão. Na Bíblia, diretamente, não aparece nenhuma vez sequer, mas algumas passagens bíblicas parecem se referir à região. Veja em Mateus 4, 15 a 25, 19, 1, Marcos 3, 7, 8, 10.1, João 1, 28, 3, 26 e 10, 40. Localização. A oeste limitava com o Jordão e uma porção nordeste do Mar Morto. Ao sul com a fortaleza de Maqueros, a leste com os distritos de Esbom, Filadélfia e Gesara, e ao norte com Pela, sua capital era Gadara. Não nos confundir com a cidade homônima da região de Decápolis. Compreendia uma área de mais ou menos 16 quilômetros que ia do Jaboque ao norte até o Arnon ao sul. Estava situada na parte escarpada de frente ao Jordão. Suas vilas e cidades estavam a cerca de 1000 metros acima do nível do Jordão. Suas terras eram excelentes para figos, azeitonas e uvas. Provavelmente ocupou o território de Bazã do Antigo Testamento. Histórico. Nos tempos primitivos, parece-nos que essa parte era habitada por amorreus. Números 21, 21, 30. Moisés deu essa porção de terra acrescentada de Bazã aos filhos de Ruben, Gade e Manassés. Números 32. Antes da era macabeia, essa região foi ocupada por galaditas, amonitas e moabitas. Alexandre Janeu tomou-a e passou às mãos dos judeus com influência mosaica. Os romanos não importunaram a Pérea. Em 44 d.C., guerrearam os nabateus. No ano 70 d.C., foram fiéis e seus irmãos do ocidente contra os romanos. Nero deu Pérea a Agripa II, que a governou até a morte em 100 d.C. Nessa região, Jesus realizou boa parte do seu ministério terreno. João Batista batizou os judeus. Os peregrinos do norte que iam a Jerusalém participar das grandes festas inevitavelmente passaram por Pérea, cruzando o Jordão. João 1:28. Hoje essa região de terra está anexada à Jordânia. Delongamo-nos um pouco mais nas considerações sobre a Palestina do tempo de Jesus, por ser o assunto mais atual e mais necessário para uma compreensão melhor do Novo Testamento.
Então aqui acaba o capítulo 4. No próximo eu vou gravar sobre o capítulo 5.